Acordem, homens. Daniel Alves, o nosso jogador, né, da seleção. Eu, particularmente, eu não gosto de futebol. Torci algumas vezes, mas fui assim, treinei taekwondo no Esporte Clube do Recife. E durante muito tempo, né, sou apaixonado pelo Esporte Clube do Recife, mas futebol em si não é minha paixão, né? O time do esporte é o clube de coração. Mas sou apaixonado pelas artes marciais e pelo conhecimento. Soube agora que o Daniel Alves, ele entrou numa problemática muito séria. E que ele está preso, né? A justiça espanhola, a juíza, meteu-lhe a caneta, estou bem sendo simples, e aí caberá a ele fazer a representação, mostrar as provas, e não sei aonde é que vai parar. Só sei o seguinte, que o caso dele, do Neymar, pessoas muito conhecidas, né? O Robinho e tantos outros, né? E tantos outros, de alguma forma, acende um alerta na nossa cabeça. Muitos homens estão se prejudicando, por quê? Porque muitos deles pensam como se estivessem em 1950, coisa que nós já falamos aqui no canal Movimento Seja Homem, e óbvio, em outros canais também. Dom Sandro comenta, mas esses homens, hoje em dia, esses homens de destaque, estão sendo perseguidos. Eu não quero dizer aqui que eles fizeram ou não fizeram. Eu não estou aqui para condenar ninguém, certo? Mas nós precisamos contextualizar as coisas. Nós precisamos entender como as coisas estão funcionando hoje, principalmente para nós homens. E homens, obviamente, de destaques, como Daniel Alves, como Neymar, e como grandes empresários, porque muitos desses empresários foram vítimas de mulheres que hoje em dia têm um pensamento totalmente diferenciado daquelas mulheres de 1950, 1930, 1950. Até uma coisa chamada, tem uma, deixa eu ia falar da era vitoriana, mas deixa pra lá. Então, muitos homens, principalmente aqueles mais novos, precisam entender que a nossa sociedade, ela não muda. Não muda. Principalmente a sociedade, ela segue o que deu certo. Por isso que existe uma coisa chamada conservar. A gente conserva o que deu certo. E o que é que deu certo para a nossa sociedade chegar onde chegou? Eu estou falando para eu vou contextualizar para que vocês comecem a ter uma ideia de como essa sociedade está se transformando. Mas, mestre, é a sociedade que está se transformando? Não. Não é a sociedade que está se transformando. Se existisse tanta transformação, principalmente essas transformações progressistas, que o progressismo não tem nada a ver com progresso. O progressismo é modificar o teu comportamento. E como é que eu vou mudar o comportamento? Né? Como é que eu vou destruir? Vou destruir mitos? Vou destruir o que deu certo? Como é que eu vou destruir? Quais serão essas ferramentas que eu poderia utilizar para fazer a mudança da massa? Quando eu digo a massa, a mudança da população, principalmente nas nossas cabeças. Aí entra o quê? Essas ferramentas. Quais são as ferramentas? Feminismo, progressismo, principalmente a reconstrução da história, modificando a história paulatinamente, devagar, fazendo uma desconstrução
da verdade. E aí nós chegamos justamente na questão do Daniel Alves, para que vocês possam entender. E aí eu não estou falando aqui, eu não estou para defender e nem apoiar, porque eu não sei e eu não sou advogado, não sei das leis da Espanha. Eu só sei o seguinte, que no resultado final do Daniel Alves, a caneta foi utilizada por uma mulher e meteu o cara em cana, certo? E hoje em dia, muito do que está existindo aí, está existindo por quê? Porque foram utilizados esses instrumentos para poder mudar a cabeça das pessoas, certo? Criar falácias. Quer ver uma coisa? Faço essa pergunta para vocês. Como é que nossa população mundial chegou a quase 8 bilhões, nós já chegamos a 8 bilhões de seres humanos na Terra, sem que havesse uma proteção do homem para com a mulher? Pensou nisso? Se nós tivéssemos deixado a mulher desprotegida com sua família, né, com seus filhos, será que essas mulheres sobreviveriam? Se não fosse o homem ir caçar para alimentar sua família, será que essas mulheres sobreviveriam aos ataques de animais, aos ataques de outros homens, aos ataques de outras mulheres também, de outras tribos? Será que elas sobreviveriam? Hein? No mundo primitivo? Então percebam que sempre a mulher ela foi protegida pelo homem. Obviamente que eu estou falando na maioria. Eu não estou falando aqui que não existam casos de violência contra. Não houve casos na história de violência contra a mulher. Mas também houve casos de violência muito maiores contra o homem. Tanto é que hoje morrem muito mais homens, 10 vezes mais homens do que mulheres. As mulheres têm mais, vivem mais, as mulheres têm uma aposentadoria mais cedo, e aí só que os homens estão totalmente desprotegidos das leis, porque a cada fase da vida cria-se mais leis contra os homens e a favor das mulheres, que obviamente deveriam ser leis que, óbvio, se estão morrendo mais homens, a lógica seria fazer leis para os homens, para não morrerem tantos homens. E aí vocês estão percebendo que muitos países estão entrando em colapso. Por quê? Porque não está nascendo mais crianças. Porque os homens estão parando de se relacionar com as mulheres. E essas mulheres estão ficando desamparadas. Certo? Tanto na questão física, como na questão psicológica. Se vocês forem procurar direitinho, a maioria das pessoas que tomam ansiolíticos, antidepressivos, é da parte feminina, principalmente aquelas chamadas balzacas, mulheres acima de 30 e tantos, 40, 50 anos. Por quê? Porque já chegou o holocausto das encalhadas, segundo o nosso colega Racun. Inteligência fora de série, uma percepção fora de série. E, obviamente, hoje em dia, devido à situação que nós estamos vivenciando, aí eu vou colocar, contextualizando hoje, a situação no mundo está muito complicada, principalmente na parte financeira. E muitos homens ganham muito dinheiro. E aí esses homens estão nos seus locais de diversão, né? E obviamente sempre aparecerá mulheres querendo fama, querendo dinheiro, querendo dar golpes. Sempre foi assim. Principalmente aqui no Brasil, né? Na época eu lembro, era o golpe nos pagodeiros, né? Na galera de pagode. Depois passou o golpe, né? No pessoal da barriga, nos jogadores de futebol aqui no Brasil. E isso se estende para o mundo todo. Seja nos esportes, seja na música, não interessa. E hoje, com essa questão do advento da internet, aí é que a coisa
saiu fora do eixo. A hipergamia feminina aflorou cada vez mais e o homem, infelizmente, ele não se ateve a essas mudanças, certo? Principalmente aqueles homens destacados que têm 30, 40, 50 mulheres aos pés. E em algum momento acontecerá com você o que aconteceu com Daniel Alves, o que aconteceu também com o Neymar, né? O Neymar quase que se quebrar na emenda. O próprio, eu vou falar um cara da minha época, da minha época não, que eu digo assim, né? Que eu escutava, Rodrigo, né? Aquele que cantava aquela música assim, te amo demais, amarro em você. Hoje, como é que ele está? O nosso cantor Rodrigo. Tá aí, ó, jogado na rua. Eu não sei nem como é que está a situação dele. Então, percebam que sempre existiu e sempre existirá pessoas que queiram, de alguma forma, levar vantagens. E a nossa sociedade, como eu havia dito, voltando de novo um pouquinho, a nossa sociedade tem hoje em dia inúmeros dispositivos, que eu chamo de variáveis, que fazem essa condensação, que trazem essas falácias, que trazem essa perseguição contra nós homens. E aí, por que eu peço obrigado a Daniel Alves? É porque, infelizmente, ele está sendo uma bandeira para todos nós. Uma bandeira para que nós homens termos o exemplo dele e começar a ver o circo pegar fogo. Como assim, mestre, o circo pegar fogo? Nos afastarmos das mulheres. Totalmente. Alguns vão procurar sua solitude. Outros procurarão trabalhar, aprender o que é essa solitude. Outros, de alguma forma, se afastarão, né? Ficarão no seu trabalho. Nada de filho para o Estado. Nada de união. Outros irão procurar aquelas garotas de programa para poder satisfazer os seus ímpetos sexuais, certo? Né? Nada contra. Cada um segue sua vida da forma que acha melhor. Agora, tá agredindo mulher, tá batendo na mulher, tá forçando ela a fazer isso ou aquilo, de forma nenhuma, tá totalmente errado. Eu não vou proteger isso, certo? Mas o senhor está dizendo, o senhor está dizendo que o Daniel Alves fez isso? Não, eu não sei. Porque o caso do Daniel Alves está na questão da justiça. E lá na Espanha, tudo é guardado em sigilo. Não é feito o Brasil, não, que vazam as coisas, não, tá bom? Lá, na Europa, a coisa é mais séria, certo? E os ambientes desses locais de consumo de bebida, de dança, têm suas restrições. Então, caberá à justiça espanhola resolver o caso. Eu não sou juiz, eu não sou advogado. Eu sou uma pessoa que estuda o comportamento humano e, como psicólogo, eu também estudo a política e todas essas transformações que são, de alguma forma, em algum ponto elas evoluíram, em outro ponto elas são destruição total de nós homens. E nós precisamos sim entender como tudo isso funciona para nós não cairmos nessas armadilhas, certo? Ok? A mulher vai ficar do ladinho dela, ela já está, eu percebo aí claramente esse holocausto, né, que o Racun fala, o holocausto das encalhadas. Elas que briguem entre si, novinha, com véia, com balzaca, com balzatim. Quero nem saber delas, certo? Sou casado há 30 anos. Também tenho os meus dispositivos de cuidado. Mesmo sendo casado há muito tempo, eu tenho meus dispositivos para não cair em armadilhas, tá certo? Eu não confio nem na roupa que eu visto.
E principalmente agora, depois que você começa a entender esse mundo, né, esse mundo dos homens, que nós temos que ter um pé à frente e outro atrás, como diz minha mãe, tá certo? Então, mais uma vez, Daniel Alves, muito obrigado. Você, infelizmente, um excelente profissional, né? Bato palma como jogador. Já vi você jogando na seleção, show de bola. Um atleta excepcional. Procure se defender, tá certo? Procure se defender da melhor forma possível, utilizando a verdade. E, meu amigo, cada um sabe aonde seu sapato aperta, tá certo? Você será uma bandeira para nós homens e que os homens tenham Daniel Alves como exemplo, certo? Do que ele está passando agora e que vocês poderão passar também. Se vocês não começarem a entender como funciona a nossa sociedade hoje e quais os dispositivos que são utilizados para poder destruir a todos nós homens, tá bom? Agora, mulheres, falar com vocês. Hoje tem a música que denigre a imagem de vocês, né? Hoje tem as vestimentas que denigrem a imagem de vocês. Hoje tem a política que é utilizada para poder utilizada para poder dizer que é a favor de vocês e é totalmente contra, principalmente partidos progressistas, tá certo? E que, lembrando sempre, vocês já estão pagando um alto preço por tudo isso, meu corpo, minhas regras e essa babaquice toda que eu vejo aí, tá bom? Quem está falando aqui é uma pessoa que estuda bastante o comportamento humano, psicólogo, com licenciatura e pós-graduação, e que mais de meio século tem muita experiência e viu a transformação gradativamente acontecendo, coisa que não está sendo bom, principalmente para vocês mulheres. Vocês pensam que sairão ilesas do processo? Já estão se prejudicando, tá bom? Já estão se prejudicando. Graças a Deus. Porque essa bomba vai estourar. Já estourou na mão de vocês. Massa? E nós homens, simples. Vamos se abster de relacionamento. Tá bom? E aqueles que querem, tenham todo um cuidado. Principalmente aquela galerinha que tem um pouco mais de dinheiro. Tomem cuidado, porque o rio tá cheio de piranha. Bom? Movimento Seja Homem, dá um like, compartilha e comenta o canal. Massa? Daniel, obrigado.